Será que Lula está certo ao dizer que os ataques que o governo de Israel faz na Palestina são iguais ao Holocausto, ou seja, o massacre feito pelo governo alemão nazista na Europa antes e durante a Segunda Guerra Mundial contra os judeus? Na verdade, historicamente falando, Lula está errado. Essa comparação é indevida e equivocada. A morte que o governo nazista provocou na Europa ao massacrar os judeus foi um número absurdamente maior do que aquele que o governo de Israel faz na Palestina. Além do fato de que o Holocausto é um grande processo cientificamente e racionalmente baseado em preconceito, ódio e também de manipulação política e social, algo gigantesco, uma grande máquina da morte que sai da Alemanha e é espalhada por toda a Europa. Então, o tamanho, a potência de destruição de vidas e de sociedades dos nazistas não se compara ao governo de Israel contra a Palestina. Ou seja, nesse ponto o Lula está errado. Por outro lado, nós temos que entender que o governo de Israel está sim se utilizando das mesmas táticas que o governo nazista alemão utiliza, em uma escala menor. Então, o governo de Israel, principalmente governado por Netanyahu e seus aliados extremistas de direita, se utilizam sim de propaganda, de preconceito das forças armadas, das empresas e de tudo mais que eles podem utilizar para dominar territórios de países árabes à sua volta. Isso inclui os palestinos e a faixa de Gaza. Por quê? Porque o Estado de Israel, infelizmente, o governo de Israel, infelizmente, parte do princípio que não é possível ter o Estado da Palestina e o Estado de Israel ao mesmo tempo. Por isso, eles tentam eliminar os palestinos. Ou seja, se não existirem palestinos, não existe o Estado da Palestina. Logo, toda aquela região pode então fazer parte dessa espécie de império israelense que está tentando ser feito. Então, o governo de Israel é sim genocida e se utiliza das mesmas táticas que os nazistas. Porém, são táticas numa escala menor. Não é a mesma coisa. Não tem os mesmos princípios, mas o método e o alcance desse método é diferente. Então, nesse ponto, é necessário termos atenção. Lembrando também que essa é a atitude típica de qualquer governo extremista. Arranjar uma minoria para colocar toda a culpa nela e tentar eliminar essa minoria para tomar alguma terra, para ganhar voto, para ganhar poder político, para ganhar poder econômico. Isso é típico de governos extremistas, sejam à esquerda ou à direita. Então temos que entender o governo de Netanyahu e de seus aliados em Israel como um governo extremista que se utiliza do genocídio contra árabes como uma estratégia de expansão política, expansão territorial, expansão econômica. Obviamente, a faixa de Gaza vai ser anexada ao governo de Israel, ao país de Israel. Então, nesse ponto, Lula está certo ao criticar, pois o método de expansão do projeto de poder do governo de Israel segue os métodos e princípios muito parecidos com aqueles perpetrados pela Alemanha nazista, pela Itália fascista, pela União Soviética e vários outros governos extremistas que matavam populações para poder tomar aquilo que elas tinham.